Boa noite, galerinha. Professora Karina, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de ética, tá? Até então, a gente está vendo as curiosidades, a importância do nosso histórico de enfermagem, que é tão importante quanto. A gente precisa saber quando surgimos, como surgimos, né? Até então, que toda profissão tem uma história, né? A seguir, né? Até onde a gente vai. Bom, a gente deixei para vocês como pesquisa, para a próxima aula agora, sobre a Lei 7.498, tá? Que foi sancionada pelo presidente Sarney no dia 25 de junho de 1986. O que é essa lei? Essa lei é a lei que regulamenta o exercício de enfermagem, tá? Então, é nela que a gente vai encontrar toda a regulamentação, é nela aqui que o presidente fala que a enfermagem é livre, o seu exercício é livre em todo o território nacional, desde que a gente esteja dentro das leis, tá? Dentro dessas leis. Então, o que ela traz, né? Claro que aqui eu vou trazer para vocês de uma maneira bem resumida, né? Nos pontos que eu acredito que sejam principais para nós nesse momento. Mas vocês já devem ter achado ela na íntegra, né? Então, vocês dão uma lida, ela não é nem tão grande assim, né? Porque é importante a gente saber o que regulamenta, até onde a gente pode ir, até onde o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, tá? Até onde a lei está nos amparando, tá? Até onde é ético eu ir fazer o meu exercício, né? É nessa lei também que é claro, que fica claro, né? Que só é habilitado a exercer as atividades de enfermagem aqueles que têm habilitação, ou seja, aqueles que fizeram o curso de técnico, o curso de a graduação, né? Isso que são inscritos no COFEN ou nos órgãos respectivos da jurisdição na área, que sejam os CORENs, né? O COFEN é o nosso Conselho Federal de Enfermagem. Depois a gente tem a jurisdição regional, tá? A jurisdição de estado, que são os conselhos regionais de enfermagem. Então, a gente tem o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, Estado do Mato Grosso, Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, conforme o estado que você trabalha, que nem aqui a gente tem o Corém de São Paulo, né? Tem uma sede aqui em Campinas, a gente faz a nossa inscrição. Então, só pode exercer a profissão, não é só apenas o diploma. A gente tem que estar inscrita, tá? Habilitadas pelo nosso Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? Então, só pode exercer legalmente a profissão quem está inscrito nesse conselho, tá? Aqui nesse parágrafo único, deixa claro que, então, hoje, antigamente, a gente tinha os atendentes de enfermagem, hoje essa categoria já não existe mais, tá? Então, a enfermagem é privativamente exercida pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar e pela parteira, tá? Que são as enfermeiras obstetras, tá bom? Respeitando os respectivos graus de habilitação, tá? Bom, aqui no artigo 3º, a gente tem todo o planejamento e programação das instituições e serviços de saúde, tá? Que tem que incluir o corpo de enfermagem, tá? Nesse artigo 7º, tá? A gente pega aqui o que é de competência dos técnicos, que no caso são a formação de vocês, né? A gente tem dos auxiliares e dos técnicos de enfermagem, tá? Então, são técnicos de enfermagem aqueles que têm um diploma, um certificado de técnico, tá? Que vai ser registrado pelo órgão competente. A gente tem aqui também aqui a parte da fiscalização do nosso conselho, que vamos supor, a escola para estar funcionando, ela tem também uma fiscalização, tanto das delegacias de ensino, como o COREN fica em cima também. Então, a gente responde a 2 órgãos. A escola, vamos supor, a coordenação corresponde para 2 órgãos, né? Para as leis da delegacia de ensino, mais o COREN, tá? Quem rege a grade horária, a nossa matriz curricular é tudo o COREN. Então, é em cima do que eles passam, né, que a gente vai vai tá na grade, na matriz curricular de vocês, tá bom? Bom, aqui no artigo 12, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, tá? Então, não de nível superior. Então, a gente tem ali que eu não coloquei, mas o primeiro artigo, o artigo 6º, fica toda a responsabilidade do enfermeiro. Existem algumas atividades do enfermeiro que são privativas dele, que ele não pode estar delegando para o técnico de enfermagem, tá bom? Então, a partir do momento que eu como enfermeira negligencio uma atividade minha, privativa, para um técnico, né? Eu estou aí cometendo um crime, como a gente viu
na aula passada. Ah, mas por que a gente não? Porque não é competente? Não, às vezes o técnico tem até mais competência técnica para estar realizando. Mas dentro da lei a gente não pode, porque a gente tem que respeitar o grau de habilitação de cada profissional, tá? A gente especialmente para o técnico de enfermagem, cabe participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, como acabamos de falar, tá? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem e participar da equipe de saúde. Equipe de saúde, principalmente nas, nas unidades básicas de saúde, na saúde pública, tá? Vocês vão estar sempre presentes. A gente é a única equipe, acho que da área de saúde, estamos presentes na maioria das fases hospitalares, das fases da saúde, tá bom? Aqui vai toda a parte das atividades de nível médio do auxiliar, tá bom? Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Ou seja, a gente tem a diferença entre o auxiliar e o técnico de enfermagem, que o técnico acaba tendo uma competência mais técnica, tá? Para algumas atividades. O auxiliar é aquele, como o nome já diz, ele auxilia, tá? Então, a aferição de sinais vitais, alguns outros procedimentos competem mais ao técnico que está realizando. Infelizmente, no dia a dia não acontece. A gente não sabe quem que é auxiliar, quem que é técnico, porque acaba se misturando. Não deveria ser assim, mas é, tá? A atividades referidas no artigo 12.3 dessa lei é quando exercidas em instituição de saúde, públicas, privadas, em programa de saúde, ou seja, toda essa lei, ela tem que ser exercida em qualquer instituição, que seja privada, que seja pública, aonde estiver o nosso trabalho, onde nós fomos contratados para estar realizando o nosso trabalho, a gente tem que estar obedecendo. Não importa se é numa clínica, se é num hospital, se é na saúde pública, tá? Se são em programas de saúde. E todo técnico tem que ter a supervisão de um enfermeiro, tá? Então, todo setor que a gente tem ali, o auxiliar técnico de enfermagem, ele necessita de uma supervisão do enfermeiro. Não pode ter a falta da supervisão do enfermeiro, tá bom? Ah, só pra gente, antes de a gente entrar na comissão de ética, a gente tem umas questões também na ética que a gente trabalha um pouco sobre com postura de vocês, né? As próximas aulas, a gente vai estar trabalhando um pouco com a postura profissional, tá? A gente vai ter que aprender a desligar um pouquinho, que nem no caso eu, Karina, o que eu acredito, o que eu creio, para a Karina profissional enfermeira, né? Então, tem alguns debates que, às vezes, a gente vai um pouco de frente, um pouco contra aquilo que realmente a gente acredita, a gente crê. Então, a gente vai estar estudando alguns pontos como aborto, transfusão sanguínea, transfusão de órgãos, tá? Que a gente vai entrar um pouquinho em debate. É muito bom isso, porque vocês vão fazer o exercício, tá? Do conhecer técnico científico que vocês estão adquirindo a partir desse momento, tá? Com o seu conhecimento próprio interno, né? E saber distanciar um pouco essas duas coisas, tá? Elas vão andar juntas, mas às vezes vai ser necessário a gente distanciar. Por quê? Um aborto, por exemplo, a moça chega, né, uma jovem chega no hospital com sangramento intenso, né, vaginal. Você, como profissional, você sabe que ali foi um aborto induzido. Ela não vai falar. A maioria não vai falar, ai, cometi um aborto. Mas porque isso é crime no nosso país, né? Quem comete, né, a pessoa que está cometendo é aquela que fez o aborto nela. Então, cabe nós julgarmos? Não. Eu posso achar isso horroroso. Falar, não, isso não existe isso, né? Mas dentro do meu código de ética, dentro da minha lei de exercício, eu tenho que fazer cara de paisagem, né? Então, eu tenho que respeitar ela como um ser, como um indivíduo, como uma pessoa que tem suas histórias, né? E não cabe a mim julgá-la, né? Então, o nosso julgamento interno, o nosso julgamento pessoal, muitas vezes bate de frente com muita realidade que a gente vai encontrar ali na frente. Então, a gente tem que saber separar um pouco, porque senão não caminha, tá bom? O que eu gosto de falar também com vocês é muito sobre vestimenta, né? A enfermagem, às vezes, peca um pouco na vestimenta. Então, a gente trabalha um pouquinho isso na ética também, a vestimenta. Que são os acessórios, são as roupas que nós usamos, né? O jaleco é sempre bom. Hoje tem uma lei, acho que, eu até vou pesquisar, agora não sei se foi sancionado ou não, que não pode andar com um jaleco mais na rua
ou no ônibus, né? Excelente isso, porque principalmente estudantes, tanto dos técnicos como superior, eu lembro na faculdade, que andava com jaleco pendurado no braço, né? Saía do hospital e ia para a rua com jaleco. A gente tem que lembrar que tudo que sai da rua para o hospital, a gente pode fazer uma transição de infecções cruzada, tá? Ou seja, eu estou levando micro-organismos da rua para dentro do hospital e do hospital para dentro, para a rua e para dentro da minha casa. Então, todos os manejamentos de cuidados com isso é importante. Hoje está se falando muito sobre isso, né? Principalmente agora com essa questão da pandemia, as pessoas estão vendo que a coisa do sapato de vai para a rua, volta, é importante não entrar, porque a gente sempre leva, então, tudo que a gente está dentro do hospital, a gente está levando para dentro de casa. Quando alguns hospitais que instituem que não pode usar brincos, piercings, anéis, até mesmo alianças, né? É porque, exatamente por conta disso, que são adereços que levam e traz infecções, sujidades, micro-organismos, tá? Que podem estar transitando ali de um ponto para o outro, tá? A vestimenta é sempre muito importante, lembrando que a gente vai estar mexendo com diferentes pessoas, com diferentes idades, com diferentes etnias, tá? Com uma porção muito grande. Então, é muito importante a gente ter um comportamento, uma postura na vestimenta nossa, né? A gente usa muito branco, então o branco ele não precisa ser transparente. A gente tem que tomar cuidado, né? Então, com o que a gente está vestindo? Tá aparecendo sutiã, né? É decotado. Imagina você agachar para fazer um curativo, alguma coisa no paciente e de repente mostrar tudo. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com essas posturas, né? Então, começar a cuidado com essas roupas, né? Para a gente não ter o constrangimento nosso e muito menos constranger o paciente ou às vezes até mesmo o acompanhante ou a acompanhante que está junto com ele. Então, de responsabilidade nossa ter essa noção, isso é uma questão de noção. Não tenho nada contra as calças legs brancas, desde a partir do momento que elas não sejam transparentes, tá? A gente já tem um estereótipo da natureza, da nosso histórico, né, da enfermagem ser muito dada. Então, cabe a nós mudarmos isso, né? Então, cabe a cada indivíduo impor até onde as brincadeiras são válidas ou não, né? E impor as nossas condições, né? Nós somos um trabalho sério, importantíssimo para a humanidade. Hoje está cada vez mais, hoje está muito claro isso da importância da enfermagem, da falta desses profissionais dentro do mercado, tanto nacional como mundial, tá? Então, cabe a nós também colocarmos limite, brincadeiras também, do mesmo jeito que nós temos leis de obrigações a estar fazendo, a gente tem as leis também que nos protejam, tá bom? A gente vai estar falando depois isso em sala de aula quando a gente voltar, porque eu gosto de pesar bastante nessa questão com vocês, tá? Então, as unhas, né, esmaltes escuros, algumas instituições aceitam, outras, uma grande maioria ainda já não aceitam mais, né? Então, tudo vai depender da instituição. Às vezes as instituições já dão um uniforme, né, uma calça azul, um pijama azul para o técnico de enfermagem, um pijama vermelho para a enfermeira, para poder destituir uma da outra. Isso vai de cada instituição que vocês forem trabalhar. Mas a postura profissional de vocês é muito importante. Essa questão também de fazer com comentários, né? O paciente, ele está doente, ele não está surdo, ele não está cego, né? Às vezes a gente acha assim, não presta atenção. O paciente presta atenção em tudo que nós estamos fazendo, tá? Em toda. A cara da equipe de enfermagem é o que nós estamos fazendo com ela, né? Então, a gente tem o nosso posto de enfermagem, por exemplo, dentro das unidades de internação. Um posto de enfermagem bagunçado, sujo, é a cara da equipe que está atuando naquele plantão. Aquela equipe, ela é desorganizada. O que vai dar? É uma equipe desorganizada, é uma equipe que não está nem aí. É horrível a gente chegar no hospital, provavelmente muitos já passaram pela situação, ver gases sujos de sangue, né? A gente não tem que fazer higienização, mas a gente tem que pedir para a higiene. A gente tem que fazer os descartes corretamente para que isso não ocorra. A gente tem que lembrar que o hospital já não é um lugar muito prazeroso, tirando para a gente, né? Lógico. Então, se a gente vai para uma casa que está bagunçada, que está suja, é ruim, não é? Ou quando você chega na sua casa, aquela semana que você trabalhou semana inteira, e você chega, tá tudo de perna para você não se sente mal nela? Então, também é gostoso trabalhar num ambiente limpo e organizado. E quem
deixa esse ambiente organizado? É a enfermagem, tá? Limpeza nós não fazemos, a gente tem equipe de higiene para isso. Mas a organização é de competência de toda a equipe da enfermagem, desde o enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, a gente conhece a cara da equipe de enfermagem, daquele plantão, a partir da organização que ela deixou, que ela está tendo, pelo comando que ela está tendo. Olha a importância da nossa postura. Conforme a gente vai passando, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês sobre as comissões de ética, tá? O que são as comissões de ética? Vocês vão ouvir muito essa palavrinha, tá? É um órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, como se fosse um braço direito do Conselho nosso regional, junto com a instituição de saúde. Quem trabalha em empresa, a gente pode comparar muito com a CIPA, tá? As CIPAs são pessoas que são votadas para estar participando, né? Para ali estar recebendo treinamentos e passando para os outros colegas. A comissão de ética funciona mais ou menos dessa maneira, tá? Ela tem como função educativa, fiscalizadora do exercício profissional e ético do profissional de enfermagem, e ela é composta sempre por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem eleitos por processo eleitoral daquela instituição, tá? Então, como que ela atua? As comissões de ética são aquelas comissões, junto com o COREM, né, de cada instituição, que vai auxiliar, ajudar a treinar, tá, o exercício do profissional de enfermagem dentro daquela instituição. Então, se aparecer alguma coisa nova, treinamentos novos, se está tendo algum problema em termos de conduta ética, né, ela vai apurar, ela às vezes vai atuar, ela vai indicar isso para o nosso Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, compete a essas comissões de enfermagem divulgar, fiscalizar o cumprimento do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Nós não pensa que a enfermagem, um profissional não está de olho no outro, tá? Nós estamos sempre um de olho no outro. Isso é obrigação nossa também. A gente não pode, a partir do momento que a gente abaixa a cabeça com o erro de um colega nosso, a gente está cometendo o mesmo crime que ele está cometendo, tá? Não posso ser fofoqueira, né? Ir lá falar, mas eu não posso estar conivente com aquilo que está de errado, tá bom? Então, a comissão de ética, ela acaba nos ajudando nisso, tá? Então, ela é amparada pela lei e do decreto que se refere ao exercício profissional, bem como outras resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, aqui, basicamente, é isso que eu falei para vocês, tá? Que a gente explicou da comissão de ética. A gente também vai estar falando sempre isso em vários outros momentos de aula. Bom, por hoje é só. Eu vou ver com a Carla certinho para eu conseguir colocar vocês, se vocês têm um grupo do WhatsApp, começar a mandar o exercício para vocês fazerem, tá bom? A próxima aula a gente vai estar falando sobre a lei orgânica, tá? Que vocês, depois eu vou estar passando até segunda-feira, eu vejo se eu consigo entrar em contato com vocês. E vou estar passando direitinho para vocês o que vocês devem fazer, tá bom? Bom final de semana para vocês. Espero que vocês estejam curtindo as aulas, tá? Espero que a gente se conheça logo, tá bom? Um beijo grande para vocês, tá?